Depois que o comando fez toda essa revolução aí é outras histórias, cara, já tá num patamar muito lá em cima. E aqui você falou quando começou o primeiro comando da capital aqui em São Aqui? Paulo? Cara, isso é da reabertura democrática. Tá. Em 1984, a gente ainda estava na ditadura com o João Figueiredo. Perfeito. E o João Figueiredo fez as leis de execução penal. Antes disso, não tinha uma legislação que falasse assim, exclusiva para como ia cumprir a pena. Tá. Como já estava na reabertura democrática, os caras trouxeram várias lideranças de preso para debater as leis de execução penal. Principalmente em São Paulo, eles fizeram as comissões de solidariedade. Esses presos tiveram contato com esses direitos e com a promulgação desses direitos. No final dos anos 80, né, que a gente tem a Constituição tudo, esses presos eles começam a disseminar isso pelo sistema e eles aprendem a fazer certas rebeliões. Né? Exatamente. Que uma hora ia chegar também, porque o cara tem a legislação, tá acontecendo essa onda. E aí, vários líderes, a gente começa com os matadores de cadeia. Naquela época existia um fulano que era um matador de cadeia. Uhum. O que era um matador de cadeia? Ele era o cara que tinha muita... A gente chama de ripagem, né? A gente chama de violações das pessoas. Não pode falar o nome. Estupro, pausa para não desmonetizar, tá? Violar. Eram violados, eram os abutres que se chamavam. Então o cara chegava lá nos anos 70, início dos anos 80, o cara era violado, todo dia, tal. E o cara tinha que matar o cara se ele fosse violado. Nos anos 80 tinha muito matador de cadeia que era o cara que ripava esses caras. Tá. E aí tinha uma cadeia chamada Anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era chamado de Masmorro Piranhão. O diretor de lá andava com 2 tacos de beisebol, um chamado Aspirina e outro chamado Direitos Humanos. Os presos que faziam rebeliões, eles eram enviados para essa anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté para pagar castigo. Então ele era um centro de readaptação penitenciária. O cara não conseguiu se adaptar. Do taco de beisebol. E aí levava para lá. E os caras tomavam surra, tudo, Sim. passava fome. As pastorais carcerárias começaram a entrar e viam o que acontecia ali. E aí chega um momento que eles colocam ali os caras mais liderança do sistema, que é pós o massacre do Carandiru. Porque eles tinham que tirar os caras dali para reformar. Sim. E colocar os caras lá. Que eram os caras que organizavam. O Paixão, por exemplo, que é um dos fundadores, ele virava uma cadeia sozinho. Pra você ter uma noção. Tá. O Cezinha, que foi um dos fundadores, César Augusto Roriz, ele acordou estressado um dia, matou 2 caras na cela dele, arrancou o coração e trocou dos lugares. Tinha cara lá que comia coração frito. Bom, esses caras estavam em Taubaté, certo? É de boa, né, meu? Come coração frito, é isso? Aí o que é? Juntaram os caras lá. Isaías Esquisito, Bicho Feio, Misael Baiano, Paixão, Zé Cachorro, Cezinha, Geleão e o último é o Bicho Feio, eu já falei? Falou. Tá. O Zé Paixão também. Esses caras. Tá. Já Deus. O Isaías Esquisito e tal, esses caras aí. E aí, esses caras se juntaram e assim, tinha 2 estamentos ali, o primeiro e o segundo andar. O primeiro andar ficavam os presos caipiras, que eram os presos que vinham do interior. E o segundo andar ficavam os presos da capital. E os presos da capital já tinham absorvido esse negócio de rebelião. E eles resolveram que eles iam fazer uma rebelião de vários dias, de greve de fome. Os presos do interior não toparam fazer, porque eram caras que a gente não tinha absorvido essa legislação toda. Sim. Chega, e o único momento que eles saíam junto era para jogar bola. E aí os caras... Os 2 andares. E aí esses caras se juntam e fazem uma chacina, matam os vários presos. 2 presos, na verdade. Os caras cortaram a garganta do cara com capa de pilha. Eu li o processo inteiro. Meu Deus. Daí, o que acontece? Quando acontece um crime desse, o diretor chega e fala assim, beleza, vocês se resolveram entre vocês, mas eu preciso de um bode, que é um lagarto, né? É o cara que vai assumir o BO. Eles combinaram que ninguém ia assumir o BO. Todo mundo falou que não sabia nada. O Misael, que tinha ficado preso, que é um dos fundadores, tinha ficado preso com os irmãos Torce, que eram mafiosos italianos, os irmãos Torce falaram pra ele, mano, se você for formar alguma organização, você tem que fazer um estatuto. Porque se o cara tiver em Catanduvas, ou se o cara tiver aqui em Tirapina, ele sabe o que tem que fazer porque tá escrito. Tem lá o papel, o estatuto certinho. Fizeram o estatuto, 7 fundadores, o Marcola e o Sombra, que eram 2 caras importantíssimos, não estavam na fundação, porque eles estavam na isolada. Eles ficaram de chefe e esses caras ficaram de fundadores. E aí, o governo começa a transferir esses caras. Onde esses caras chegavam, eles matavam os caras mais antigos e falavam, agora a cadeia é do comando. Espalhava o estatuto dele.
Matador mesmo. Os caras eram ruins mesmo, mano. Matava de entortar a faca no chão e falava, eu te vejo no inferno. Já o Marcola e o Sombra, que eram chefes, eles chegavam e eram mais na política. Eles inseriam mais convencendo a população carcerária. Tá. Os caras foi tudo morrendo, os fundadores. Foram todos morrendo, só sobrou o Cezinha e o Geleão. Só que chega um momento que a mulher do Cezinha manda matar a mulher do Marcola. A mulher de um dos fundadores. E eles eram amigos de infância, tá, Bola? Ah, que bom. Uma coisa que é interessante do avanço do PCC foi o uso de celular. Eles ficaram presos com o Spencer, que era o sequestrador do Abílio Diniz. Vocês lembram disso? O Spencer era um canadense que era especialista em telecomunicação. O celular já estava avançado lá, estava chegando no Brasil, e ele ensinou a organização criminosa a fazer, como montar centrais telefônicas, e aí eles instituíam o salve. Quem não tivesse cumprido o estatuto, dava um salve e mandava ripar o cara e organizar rebeliões, como aconteceu em 2001, que aí a gente viu que o Google acabou apresentando o primeiro comando para o mundo, né? E aí, chega num momento, em 2002, 2003, que o Cezinha, que era fundador, todo mundo já estava descontente com o Cezinha e com o Geleão, foram os únicos que sobraram, e aí ele manda matar a mulher do Marcola, a ex-mulher do Marcola, Ana Olivato. E a Ana Olivato era uma pessoa que gostava muito dos presos, e ela fazia as petições, ela era advogada, tal, entrava na justiça. Cara, a população se revoltou contra o Cezinha, porque ele tinha mandado matar ela. O Marcola, que já era um cara bastante conhecido, ficou quase louco. Ele se juntou com um monte de preso famoso, o Andinho, o Tiriça, o GG do Mangue, o Birosca, e falou assim, tá na hora da gente ripar os caras. Então a massa carcerária ficou do lado dele e ele expulsou o Cezinho e o Geleão, e aí ele vira o grande chefe da organização criminosa. E aí ele vai ampliar a organização criminosa de uma forma que os caras vão tomar o Paraguai, Santos, e hoje os caras vendem bilhões. Bilhões. Tá? Bilhões. Quantos cabeça tem? Ou só tem um? O PC só tem um? Ó, investigações, tá? A gente tem o que a gente chama de sintonia final geral. Seriam 11 pessoas, mas ninguém sabe direito quantos são. A gente teve um racha, parece que apaziguou, os caras continuaram junto e tal agora nesse momento, mas seria o geral final. Só que eles estão presos em presídios federais, mano. Que fica difícil a comunicação, certo? Só que a empresa já tá rodando faz muito tempo. O comando, ele tem essa logística tanto de exportar quanto fornecer nacionalmente. Esses caras recebem a mesada deles, os caras que tá aqui fora, tipo André do Rap, esses caras, eles pegam o dinheiro mais bruto que tem. Só que agora a gente tá no período dessa organização, que é o período de infiltração. É período que essa organização, ela dá uma estabilizada e ela começa a se infiltrar como a máfia faz. Então vocês vão ver lavagem de dinheiro, vocês vão ver 200 bilhões de criptomoedas, vocês vão ver policial sendo corrupto, vocês vão ver empresários famosos que vão ter ligação com o comando. Entende? É essa fase agora, mano. Entendi. Sacou? Não sei se ficou claro. Tá muito claro. Ficou claríssimo. Chamar o Dileira que ele esclarece. Não, tudo bem. É muito louco. E agora tá nessa fase. E a gente fase. fica sabendo de um monte de coisa, a gente até assusta, né, irmão? Mas de certa forma em São Paulo é diferente do Rio. Porque o Rio são quantas facções?